Durante muitos anos, aquele empresário acreditou que conhecia perfeitamente as pessoas que trabalhavam para ele. Afinal, ele pagava bons salários, dava benefícios e era respeitado por todos dentro da empresa. Mas no fundo, existia uma dúvida que nunca saía da cabeça dele. As pessoas eram gentis com ele por respeito, ou apenas por causa do dinheiro e da posição que ele tinha? Foi então que ele tomou uma decisão inesperada. Numa manhã fria, o milionário saiu de casa vestido como um homem em situação de rua, apenas para observar como seria tratado pelos próprios funcionários. O que ele não imaginava era que apenas uma pessoa teria coragem de ajudá-lo, e aquele gesto simples mudaria completamente o destino da empresa naquele mesmo dia. Antes da gente continuar essa história, me conta, de qual cidade ou país você está assistindo essa história? Porque o que aconteceu naquele prédio naquela manhã emocionou até quem presenciou tudo de perto. Essa história vai te emocionar profundamente. Então venha comigo. O nome dele era Roberto Vasconcelos. Dono de uma grande empresa do ramo alimentício, Roberto era conhecido por ser extremamente reservado. Poucos funcionários tinham contato direto com ele. A maioria apenas o conhecia por fotos espalhadas pelos corredores da empresa ou reuniões importantes. Mas nos últimos anos, Roberto começou a perceber algo que o incomodava profundamente. Sempre que ele entrava em algum lugar, todos sorriam imediatamente. Todos concordavam com ele. Todos pareciam educados demais. Aquilo começou a parecer falso. Certa noite, durante uma conversa com seu velho motorista Jonas, Roberto desabafou. Às vezes eu sinto que ninguém mais me enxerga como ser humano. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu calmamente. Talvez porque o senhor sempre aparece como patrão, nunca como pessoa. Aquela frase ficou ecoando na mente de Roberto. 2 dias depois, Roberto colocou em prática uma ideia que parecia absurda. Vestiu roupas velhas, deixou a barba crescer, sujou o rosto propositalmente. Quando terminou, parecia realmente um homem abandonado pela vida. Nem mesmo Jonas conseguiu esconder o espanto. Se eu não conhecesse o senhor, também não reconheceria. Roberto apenas respirou fundo. Naquela manhã, ele caminhou lentamente até a entrada principal da própria empresa. O prédio era enorme. Funcionários entrando apressados, seguranças organizando a portaria. Mas tudo mudou quando perceberam a presença dele. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras fizeram cara de incômodo. Um segurança se aproximou rapidamente. Aqui não é lugar para ficar parado não, amigo. Roberto abaixou a cabeça fingindo vergonha. Eu só queria um copo d'água. O homem respondeu de forma seca. Vai procurar ajuda em outro lugar. Roberto sentiu aquilo bater forte dentro dele, porque ninguém fazia ideia de quem ele realmente era. Enquanto Roberto se afastava devagar, carregando uma tristeza silenciosa, uma voz chamou atrás dele. Senhor, espera um pouco. Ele se virou lentamente. Era uma jovem funcionária segurando uma pequena marmita nas mãos. Ela parecia simples, uniforme humilde, olhar cansado, mas havia gentileza em sua voz. O senhor já comeu hoje? Roberto ficou alguns segundos sem responder. Então balançou a cabeça negativamente. A moça entregou a marmita para ele sem hesitar. Pode pegar. Eu almoço depois. Roberto ficou olhando para ela profundamente emocionado, porque entre centenas de pessoas entrando naquele prédio, apenas ela teve coragem de enxergá-lo como ser humano. Roberto segurou a marmita sem conseguir esconder a emoção. Fazia muitos anos que ninguém oferecia algo para ele daquela maneira tão sincera, sem interesse, sem medo, sem querer algo em troca. A jovem sorriu de forma tímida. Não é muita coisa, mas vai ajudar. Roberto observou o rosto dela por alguns segundos. Ela parecia cansada. Talvez tivesse saído cedo de casa. Talvez também enfrentasse dificuldades. Mesmo assim, estava dividindo o pouco que tinha. Qual é o seu nome? Perguntou ele baixinho. Clara. Ela respondeu de maneira simples. Depois olhou discretamente para os lados como se tivesse receio de ser vista conversando com ele. Clara trabalhava no setor da limpeza da empresa havia quase 3 anos. Era conhecida por ser quieta e esforçada. Naquele momento, uma funcionária passou perto e comentou em tom de deboche. Clara, você ainda vai acabar trazendo morador de rua para dentro da empresa. A jovem ficou sem graça, mas mesmo assim respondeu calmamente. Ele só precisava de ajuda. A mulher riu balançando a cabeça e entrou no prédio. Roberto percebeu o constrangimento no rosto de Clara. Então perguntou, você não tem medo de ser criticada por ajudar alguém como eu?
Clara ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Meu pai dizia que a pior pobreza é quando o coração da gente fica indiferente. Aquela frase atingiu Roberto profundamente, porque fazia muito tempo que ele não escutava algo tão humano dentro da própria empresa. Enquanto Roberto comia devagar perto da entrada do prédio, Clara permaneceu ali por alguns minutos conversando com ele. Ela contou que morava com a mãe e os dois irmãos menores numa casa simples de uma pequena cidade próxima dali. O pai havia falecido alguns anos antes. Desde então, ela trabalhava duro para ajudar dentro de casa. Mesmo enfrentando dificuldades, Clara mantinha um jeito calmo e acolhedor. Em determinado momento, Roberto perguntou: "E mesmo passando por tudo isso, você ainda consegue ajudar os outros?" Clara sorriu de leve. "Quando meu pai ficou doente, muita gente ajudou nossa família. Acho que eu só tento devolver isso pro mundo." Roberto abaixou os olhos emocionado, porque percebeu algo doloroso. A funcionária com o salário mais simples da empresa talvez fosse a pessoa mais rica em humanidade naquele lugar. Depois que Clara voltou ao trabalho, Roberto permaneceu próximo da entrada observando o movimento. E quanto mais observava, mais triste ficava. Alguns funcionários faziam piadas dele. Outros reclamavam da presença dele perto do prédio. Alguns sequer olhavam em sua direção. Ninguém demonstrava empatia, até que dois supervisores apareceram na portaria. Um deles falou irritado: "Quem deixou esse homem ficar aqui na frente?" O segurança respondeu rapidamente: "Foi a moça da limpeza, a Clara." O supervisor balançou a cabeça com desprezo. "Essa menina é ingênua demais." Roberto sentiu um peso enorme no coração, porque naquele instante, ele percebeu que sua empresa estava cheia de pessoas eficientes, mas vazia de humanidade. E aquilo começou a incomodá-lo mais do que qualquer problema financeiro. No fim da manhã, Clara foi chamada até a sala de um dos supervisores. Assim que entrou, percebeu o clima pesado. O homem cruzou os braços e falou de forma fria: "Ficamos sabendo que você estava dando atenção para aquele homem lá fora." Clara respondeu calmamente. Ele parecia precisar de ajuda. O supervisor soltou uma risada curta. "Você trabalha aqui para limpar a empresa, não para trazer problema para a porta dela." Clara abaixou os olhos em silêncio. Outro funcionário comentou: "Esse tipo de gente afasta clientes." A jovem sentiu o coração apertar. "Mesmo assim," respondeu com educação, "ele só estava com fome." O supervisor balançou a cabeça irritado. "Da próxima vez, cuide da sua função." Clara saiu da sala segurando as lágrimas. Do lado de fora, Roberto observava tudo discretamente através do vidro da recepção. E naquele momento, sentiu vergonha da própria empresa. Enquanto permanecia sentado próximo da entrada do prédio, Roberto começou a lembrar da própria infância. Antes da riqueza, antes das empresas, antes dos carros luxuosos, ele também conheceu a fome. Lembrou do dia em que sua mãe entrou chorando em casa porque tinham humilhado ela ao pedir ajuda. Naquela época, um desconhecido ofereceu comida para os dois. E sua mãe disse algo que ele jamais esqueceu: "Filho, nunca deixe o dinheiro arrancar sua humanidade." Roberto fechou os olhos emocionado, porque pela primeira vez em muitos anos, percebeu que tinha se preocupado tanto com números e negócios, que deixou de observar o coração das pessoas ao redor. Na hora do almoço, Clara saiu discretamente pelos fundos da empresa. Ela carregava apenas uma garrafa de água. Roberto percebeu imediatamente. "Você não vai almoçar?" Clara tentou sorrir. "Hoje não tem problema." Ele entendeu na mesma hora. Ela havia entregado a própria comida para ele. Roberto sentiu um nó na garganta. Por que aquela jovem que provavelmente contava moedas para sobreviver no fim do mês dividiu o pouco que tinha sem pensar duas vezes? Então ele perguntou baixinho: "Por que você fez isso por mim?" Clara ficou em silêncio alguns segundos olhando o movimento da rua. Depois respondeu: "Porque ninguém merece ser tratado como invisível." Aquela frase atravessou Roberto como uma faca, porque era exatamente assim que ele vinha se sentindo nos últimos anos, mesmo sendo milionário. Naquele instante, Roberto percebeu que o teste tinha acabado, e o resultado doía mais do que ele imaginava. Ele descobriu que muitos funcionários respeitavam cargos, mas não pessoas. Porém, também descobriu algo bonito. Ainda existiam almas boas dentro daquele lugar. Roberto levantou devagar, olhou mais uma vez para Clara, e naquele momento tomou uma decisão que mudaria completamente o futuro da empresa e também a vida daquela jovem funcionária. Na manhã seguinte, todos os funcionários receberam uma mensagem urgente.
Haveria uma reunião geral no auditório principal da empresa. O clima era de curiosidade. Alguns imaginavam um anúncio de cortes. Outros pensavam que seria alguma mudança importante. Clara chegou quieta, como sempre. Sentou nas últimas cadeiras tentando não chamar atenção. Ela ainda estava abalada pela humilhação do dia anterior. Enquanto isso, os supervisores conversavam confiantes perto da frente do auditório. Até que as luzes diminuíram, e o silêncio tomou conta do lugar. A porta lateral do auditório se abriu lentamente. Quando os funcionários olharam, ficaram confusos. Era o mesmo homem que estava vestido como morador de rua no dia anterior. Mas agora, ele usava um terno elegante. Os cabelos estavam arrumados, a barba aparada, a postura completamente diferente. Clara arregalou os olhos sem acreditar. Algumas pessoas começaram a cochichar assustadas. Então Roberto caminhou calmamente até o palco, pegou o microfone e falou algo que fez o auditório inteiro congelar. Bom dia. Eu sou o dono desta empresa. O silêncio ficou pesado. Os supervisores empalideceram imediatamente. O segurança abaixou a cabeça sem coragem de olhar para ele. Roberto observou cada rosto naquele auditório antes de continuar. Ontem eu decidi fazer um teste simples. Ele respirou fundo. Queria descobrir como as pessoas seriam tratadas aqui, quando não tivessem aparência importante, dinheiro ou posição. Ninguém dizia uma palavra. O empresário continuou. Infelizmente, a maioria falhou. Alguns funcionários ficaram visivelmente envergonhados. Roberto então falou algo ainda mais forte. Eu construí essa empresa acreditando em respeito. Mas percebi que muita gente aqui aprendeu apenas a respeitar cargos. O auditório permanecia em silêncio absoluto. Até que Roberto olhou diretamente para Clara sentada ao fundo. E o tom da voz dele mudou completamente. Mas em meio a tudo isso, uma pessoa me lembrou o verdadeiro significado de humanidade. Todos se viraram para olhar Clara. Ela ficou sem reação. Roberto desceu do palco lentamente e caminhou até onde Clara estava. A jovem parecia nervosa. Então ele falou diante de todos. Essa funcionária me deu a própria comida, mesmo tendo pouco. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Roberto continuou. Enquanto muitos me enxergaram como um problema, ela me enxergou como ser humano. O auditório inteiro ficou emocionado. Até pessoas que antes tinham debochado começaram a abaixar a cabeça com vergonha. Então Roberto disse algo que ninguém esperava. A partir de hoje, Clara fará parte da equipe de atendimento social da empresa. E seus estudos serão pagos integralmente por mim. Clara começou a chorar sem conseguir acreditar. Mas Roberto ainda não tinha terminado. Porque naquele momento, ele percebeu que aquela empresa precisava mudar muito mais do que imaginava. Depois daquela reunião, muitas coisas começaram a mudar dentro da empresa. Roberto criou projetos de ajuda social, treinamentos sobre empatia e novas regras de respeito entre os funcionários. Mas a maior mudança não estava nos papéis. Estava nas atitudes. Aos poucos o ambiente ficou mais humano. As pessoas começaram a perceber que educação não deveria existir apenas diante de alguém importante. Porque caráter verdadeiro aparece justamente quando não existe nada para ganhar em troca.